Olá, aqui é a professora Daniele, professora de Química, e esta é a aula de concentração e quantidade de matéria, ou concentração molar, ou molaridade, ou concentração em mol por litro. Ela é uma aula em continuação ao conteúdo de soluções. Uma das formas mais importantes de se representar a composição de uma solução é por meio da concentração em quantidade de matéria. O motivo é devido às inúmeras reações químicas que acontecem em meio aquoso, e o fato de tais reações acontecerem segundo relações estequiométricas em números de mol dos reagentes envolvidos. A concentração em quantidade de matéria indica a quantidade do soluto em números de mol, representado por N1, presente em 1 litro da solução. A unidade oficial de concentração em quantidade de matéria é mol por litro, mas ainda é comum aparecer expressões molar, com M, por exemplo. Aqui no nosso slide, nós temos uma fórmula que tem M, que é a concentração em quantidade de matéria, que é o M maiúsculo, N1, que é o número de mol do soluto, e V, que representa o volume da solução. Todavia, a quantidade de matéria do soluto pode ser calculada de forma específica por meio da divisão da massa do soluto, aqui representado por M1, pela sua massa molar, M maiúsculo 1. Essa relação pode ser vista na fórmula que estamos vendo aqui. N1 é igual a M1 dividido por M grande 1, que seria então a massa molar. Dessa forma, conhecendo a fórmula da concentração em quantidade de matéria e a fórmula da quantidade de matéria, podemos relacionar as duas por meio da substituição de N1 pela relação de M1 dividido por M grande 1, da seguinte forma. Nós vamos ter, então, molaridade, representada pelo M maiúsculo, é igual a massa do soluto, representado por M minúsculo, 1, dividido, então, por massa molar, representado por M maiúsculo 1, multiplicado pelo volume da solução. Com relação à unidade de medida, devemos utilizar, para a concentração em quantidade de matéria, o mol por litro. Haja visto que a unidade utilizada para o número de mol de soluto é o mol, e a unidade utilizada para o volume da solução é o litro. É possível também utilizar as unidades molar, ou M grande, no lugar de mol por litro. Essa fórmula é utilizada sempre que o exercício fornecer a massa do soluto, e não a quantidade de matéria presente na solução. Logo a mais, iremos ver alguns exemplos. Exemplo 1. Calcule a concentração e quantidade de matéria de uma solução que apresenta 0,6 mol de sulfato de sódio em 400 ml de solução. Dados do exercício. A concentração e quantidade de matéria não sabemos, que é representado por M grande. O soluto é 0,6 mol. O volume está em 400 ml. Temos que transformar isso para litro. Então, vamos pegar 400 ml e dividir por 1.000. Agora, utilizamos os valores fornecidos na expressão da concentração e quantidade de matéria. Nós temos lá 0,6 do mol, que seria o mol do soluto, dividido pelo volume. O valor, então, da concentração de quantidade de matéria é de 1,5 mol por litro. Exemplo 2. Qual é a massa de sulfato de sódio que deve ser dissolvida em água até completar o volume da solução de 500 ml, de modo que se obtenha uma solução de 0,03 mol? Dados do exercício. Ele quer saber qual a massa do soluto. Então, essa nós não temos, representada por M1. O volume da solução ele deu 500 ml. Só devemos agora converter para litro. Basta dividir então por 1.000. Vamos ter o resultado de 0,5 litros. O mol por litro ele também deu, é de 0,03 mol por litro. Vamos agora então encontrar o valor da massa molar. Vamos lembrar que quando se trata desse tipo de cálculo, eu vou utilizar então o M grande é igual a M1, que está dividido por M1 grande vezes o volume.
O M grande, ele é de 0,03. O que nós não temos é o M1 pequeno, que é a massa do soluto. E o M1 maiúsculo, que está embaixo, ele deve ser encontrado a partir dos dados da tabela periódica, dos valores de Na, dos valores de enxofre, que é S, e do valor de oxigênio. Na, o valor é 23. Já que são dois Na que existem na fórmula molecular, então eu vou multiplicar 23 por 2, vou ter 46. O enxofre é 32, só tem um. O oxigênio é 16, mas são 4 oxigênios, aí eu multiplico por 4, dá 64. Soma então, 46 mais 32 mais 64, o valor é de 142 gramas-mol. Vou substituir na fórmula. Assim como também vou colocar lá no valor de volume 0,5. Multiplico 142 vezes 0,5 e vamos ter o resultado de 71. Agora, vamos fazer a multiplicação cruzada. M1 vezes 1, M1, que é igual a 0,03 vezes 71. O resultado da multiplicação entre 0,03 e 71 é de 2,13 gramas. Então, o valor do meu soluto, o valor da massa do sulfato de sódio, é igual a 2,13 gramas. Aqui terminamos a parte de concentração em quantidade de matéria, que ainda faz parte do conteúdo de dispersões ou soluções. Obrigada.